Eu não sei se você está assistindo a esse vídeo antes ou depois aí da lista final, mas esse foi o nosso candidato pelo Brasil a uma vaguinha ali na categoria de filme de língua estrangeira no Oscar 2022. De qualquer forma, nós vamos discutir aqui hoje. Será que foi a melhor escolha? Será que foi o melhor filme? São perguntas bem diferentes aí. E logo mais traremos as nossas opiniões aqui. Daniel comete um crime no batalhão policial em que trabalha. Pressionado por todos os lados, ele decide fugir para a Bahia em busca de Sarah, uma paixão com quem se corresponde há meses pela internet. Eu acho que um fator bastante importante se ressaltar é que eu sou um homem gay e o Nathan é um homem hétero. Mas calma, o Nathan é um cara legal, eu sei, ninguém nasce perfeito, né? Mas talvez isso interfira um pouco em como a gente interagiu com o filme. E hoje teremos uma das críticas mais divisivas aqui do canal. A última crítica que a gente divergiu tanto de opiniões foi com o filme Mãe, um dos primeiros vídeos aqui do projeto. Eu poderia começar com a fatídica pergunta do "E aí, Nathan, você gostou ou não?" Mas hoje eu já sei da resposta, então eu vou começar perguntando: Nathan, por que você não gostou do filme de hoje? Cara, eu acho que assim, se a gente for procurar outros vídeos no canal, a gente deve ter filmes também que a gente discordou bastante. Mas eu concordo, acho que esse aqui vai ser um, assim, divisor de águas. Mas antes aqui eu queria puxar o seu tapete e falar de coisas que eu acho interessantes sobre o filme. Gosto ali do começo do filme, das relações que o Daniel tem com a família dele, né? Você vê que todos os personagens de alguma forma, e também a Sarah, que a gente vai encontrar mais pra frente, acabam vivendo uma série de faltas, né? Então o Daniel, né, esse protagonista, ele não tem um trabalho, ele não tem amizades, ele não tem amor. Um outro personagem importante aí, que é o pai, que esse protagonista sempre se espelha, ele também vai ter ali falta de vitalidade, vai ter falta de memória, vai ter falta da esposa dele e também, mais uma vez, falta de amor. E por fim, a Sarah, que você vê uma falta de reconhecimento, que a gente vai comentar mais pra frente, uma falta de paz na vida dela, ou mesmo de poder fazer mais coisas que a cidade em que ela vive não permite, e também, mais uma vez, a falta de amor. Então, assim, eu repeti não à toa 3 vezes aí a palavra amor dessas personagens que são marcantes aí no filme, porque você vê que nas trocas que eles têm uns com os outros, eles tentam preencher, tapar esse buraco que eles têm na vida deles. Mas não é suficiente, né? Porque eles têm admiração um pelo outro, eles têm afetos ali trocados, mas também acaba que um vê na miséria do outro talvez o que eles não querem se tornar, especialmente ali na relação que esse filho tem com o pai, né? Porque ele cuida, tem muito carinho, mas de alguma forma, o pai é uma sombra, porque esse filho nunca vai querer se tornar. Então, apesar de você ter essas conexões, existem muitos ruídos, existem muitas barreiras. E aí, como o Éder comentou na sinopse, né? Se ele vê a oportunidade de viver esse sonho impulsivo, mesmo sem saber muito bem o que ele vai encontrar lá na frente, mas que de alguma forma tire ele dessa monotonia, desse destino a qual ele não quer chegar, ele vai com tudo, e aí a gente vai ver esse encontro de mundos de forma, como eu disse, bastante impulsiva, bastante intensa, e por conta disso também vai gerar muitos ruídos mais intensos ainda. Bom, Nathan, no começo do vídeo eu tinha dito que a gente ia discordar em tudo, e me parece que aqui a gente tá concordando em algumas coisas, mas acho que só vai ser nesses pontos. De fato, concordo com você nessa construção desse personagem violento, né? Ele é um policial que foi afastado por deixar outro cadete hospitalizado, e o turrão ali também. Isso é muito fruto, me parece, muito da criação que ele teve, né? Do pai que também era policial, condecorado. Enfim, ele tem uma certa dificuldade de criar esses laços afetivos também, né? A gente pode ter várias discussões como, no caso, a polícia, como ela trata esses policiais também, como ela ensina eles a ter esse comportamento violento, né? O filme ele não entra muito nisso, mas dá pra gente também entrar um pouco nessa discussão. Bom, e o filme não esconde esse lado agressivo desse personagem, esse lado violento, esse lado obsessivo, mas ele também mostra esse outro lado que ele tem com esse carinho com o pai, esse carinho com a irmã dele, né? Depois, de forma bastante tortuosa, né? Essa relação amorosa que ele vai ter lá na frente, que também tem vários problemas. Mas eu acho que é interessante porque cria uma complexidade no personagem. Porque todas as pessoas, elas não são só boas, elas também não são só ruins. Existem várias nuances no meio de tudo isso. Então, Éder, aí eu acho que a gente começa a nos dividir aqui no vídeo e eu vou entrar numa sessão de spoilers, então se vocês não quiserem ouvir, pulem aqui para o tempo indicado. Eu acho que você fez aí a análise pelo ponto de vista do policial, né? Mas temos aí 2 personagens principais e a gente veio se referindo esse vídeo inteiro a Sarah, né? A personagem feminina que o Daniel vai ali encontrar em Juazeiro, mas a gente chega lá e descobre que na verdade essa pessoa era uma travesti que estava se correspondendo ali pelo WhatsApp
com o Daniel. Bom, o filme ele não deixa claro se a personagem da Sarah se identifica como uma pessoa transgênero, mas é uma leitura possível, e a análise que eu vou fazer aqui é justamente dessa exploração da transexualidade que o filme acaba sem querer caindo. Até quando a gente vai ver em filmes progressistas a transexualidade sendo utilizada como virada de roteiro, como plot twist para um personagem cis que chega lá esperando que o outro também fosse cis? Até quando a vida normal de uma personagem trans, de um travesti, vai ser utilizado como clímax de uma personagem cis? Uma outra questão que a gente pode colocar: até quando a gente vai ter uma personagem travesti, trans, sendo ali colocada por uma série de torturas e precisando dar uma série de chances para que esse personagem cis se desconstrua? Então a gente tem, por exemplo, algumas cenas ali no filme. Depois do cara hostilizar e xingar ela se monta mais uma vez para seduzir o cara. Depois o cara continua hostilizando, continua xingando, ela vai lá, puxa ele para um canto bonito da cidade, começa a poetizar e seduz ele mais uma vez ali pela inteligência. É o tempo inteiro ela sofrendo e o tempo inteiro ela cedendo para que ele se desconstrua no final. Então assim, no fim só o personagem cis, ele pode completar suas faltas, né, que eu estava dizendo ali no começo do vídeo, de um filme de faltas, e pelo contrário, a travesti vai ter ele todas as suas faltas intensificadas. Se a gente for pensar, a Sarah só existe em função desse personagem cis. A gente só conhece ela depois de todo um preâmbulo com o Daniel. Então a gente tem outras relações, outras dinâmicas, e esse outro personagem não tem nada disso. Eu concordo com o Éder nesse ponto de que é bacana a gente ter um personagem que não é maniqueísta, que começa a se entender nesse espaço que ele não era familiar. Mas em contrapartida a gente tem toda essa discussão de sexualidade em gênero funcionando em torno dele, né? Até a própria irmã, ela só existe para revelar que ela tem um relacionamento com uma mulher, que aí, por conta disso, o irmão vai lá e rejeita ela, e depois ela desaparece do filme porque ela já cumpriu ali a sua função na vida do protagonista. Enfim, chegamos no ponto de discordância aqui do filme. De fato, eu discordo bastante do Nathan, de algumas coisas que ele trouxe. É óbvio que essa discussão sobre como pessoas trans, pessoas que não estão dentro do padrão social, são vistas no cinema, a gente precisa muito discutir isso e mostrar uma pluralidade, tratados de forma normal, como devem ser tratados. Eu acho que também é importante a gente mostrar essa trajetória de personagens que, infelizmente, ainda sofrem diversas violências, né? O Nathan falou que a personagem da Sarah vive em função do personagem do Daniel, e eu discordo bastante, porque eu acho que ambos têm um peso muito forte no filme. Eu acho que ambos têm bastante complexidade, ambos estão em busca de completar um vazio que eles possuem, né? Tanto que o Nathan falou, mostra a família do Daniel, mas a família não é só de sangue, né? A Sarah tem um amigo dele que é considerado uma família e mostra como pessoas trans muitas vezes são deixadas de lado pela família e ela encontra uma outra família fora de casa. Tem a relação dele com a avó, né? Eu acho que esse personagem ele tá em busca de algo, de crescer, de sair daquela cidade, da cidade onde ele nasceu. Ele começa a ter outros horizontes, tanto que tem um diálogo ali com outro rapaz da onde ele trabalha, que ele fala pra onde você iria, né? Então ele fala dos sonhos dessa personagem, fala dos medos, dos anseios, do que ela deseja, do que ela não quer. Eu acho que é uma personagem que tem muita vontade própria também, não vive só em função desse homem. Eu acho até uma personagem mais profunda do que a do próprio Daniel mesmo, que é esse homem que persegue e o tempo inteiro acha que a Sarah tem que viver em função dele. E uma outra coisa também, né, você havia citado aí da irmã dele, assim, em construção de roteiro, geralmente os personagens ali coadjuvantes, eles servem pra alavancar o protagonista, né? Eu acho que essa personagem, né, ela não tá ali só pra dizer, olha, sou gay, né? Ela tem os problemas dela, né? Ela tem as dificuldades de tratar dessa relação dela com o pai, ela tem problemas que ela tá cansada da faculdade e tudo mais. Então acho que é uma personagem que, de fato, ela traz essa fagulha para que o personagem ali crie esses questionamentos na cabeça dele e tudo mais, e faça refletir, mas eu acho que ela também tem a personalidade dela, né? E eu acho que é importante ali no filme para criar laços de família. Eu acho que esses momentos de independência, né, da irmã são pouquíssimos. A Sarah ainda tem um pouco mais, mas acho que a maior parte deles ainda voltam ali pro protagonista. Se a gente for ver o diálogo que a Sarah tem ali com o esteticista, a maior parte deles são ou do relacionamento que ela tem com o Daniel, ou de consequências por ter se relacionado com ele. Então seja quando o esteticista vai lá sondar pra ver se o Daniel não é um maluco, seja quando o Daniel começa a rodear ali a barbearia, eles começam a discutir que não dá pra ser assim, ou depois quando ela de fato tem que sair da cidade porque foi exposta, porque foi descoberta ali pela população. Então acho que ainda que você possa dizer que existem elementos ali de vida própria, é muito desbalanceado, porque você tem um segmento ali inicial inteiro pra esse protagonista, enquanto que a Sarah, pra mim, ela reage muito mais ao Daniel do que de fato toma ações
opiniões próprias. Então assim, cara, pra mim o resumo desse filme é muito parecido com o vídeo que a gente fez ali do caso de antiguidades, só que discutindo sobre o racismo, né? Do que adianta a gente ter um final desconstruído se o caminho ele reproduz aí violências e marginalizações que a comunidade LGBTQIA+, sofrem tanto na vida real como também nas narrativas que são contadas na ficção. Então eu acho que talvez mais transgressor do que um beijo final seria a gente oferecer novas possibilidades de narrativa, novas possibilidades de arcos, novas possibilidades de representação. E eu queria citar aqui um outro filme que a gente já mencionou várias vezes aqui no canal, que é o Tatuagem, que eu acho que parte de uma premissa parecida, né? Da gente ter esse mundo repressivo, aqui no caso da polícia, lá do exército, e você tem esse personagem que vai se desconstruindo, que vai se entendendo. Só que diferente daqui, a desconstrução vai para um outro caminho, né? Vai pelo caminho da beleza, pelo caminho da folia, da fantasia, que eu acho que tem ali os seus embates, né? A gente tem ali os seus momentos de tensão. Então, assim, em suma, o problema não é haver essa desconstrução. Obviamente, isso é maravilhoso e ótimo que a gente tenha narrativas dessas no cinema. Só que isso não pode ser simplesmente às custas da dor do personagem que não se enquadra ali nos padrões. Eu acho que o filme ele tem pontos de romantização, né? Porque chega até determinado momento que você olha pro Daniel e fala, nossa, que rapaz bondoso, né? Que rapaz legal. Nossa, ele tá super desconstruído. Eu sei que o filme ele carrega isso também, mas eu acho que ele vai um pouco além disso, né? Porque essa personagem, a Sarah, eu acho que não é um personagem que vive só em função da dor. É um personagem que vive em função de suas descobertas e também sabe dizer não em certas situações de abuso. Olha, não, eu sou assim, pronto, acabou. Se você quiser, vai ser isso. E se não quiser, também tudo bem. No momento em que ele é levado para a igreja, ali pela avó, ele vai dizer não pro pastor e vai dizer, olha, eu sou assim. Então acho que é um personagem que aos poucos ele vai ganhando espaço nesse lugar tão opressor que é essa cidadezinha preconceituosa em que ele vive. Eu vivo num lugar repleto de violências, mas eu consigo encontrar beleza no lugar onde eu vivo, eu consigo encontrar beleza em quem eu sou, e eu vou lutar por isso. Pois é, mas como eu disse, eu acho que ele sabe dizer não, mas continua sofrendo e continua cedendo, e aí diz não de novo, sofre mais uma vez. Mas enfim, não vamos entrar num consenso aqui. Digam aí o que vocês acham desse filme, se vocês vão aqui pela minha vertente, se vocês vão pela vertente do Éder. Problematizem aí o que a gente disse aqui no vídeo também. E é isso, eu queria encerrar aqui o vídeo perguntando pra você o que você acha dessa escolha aí pro Oscar. Eu sei que, como eu disse no começo do vídeo, algumas pessoas já vão ter assistido depois da lista ter saído, eventualmente ele não tendo sido selecionado, mas eu queria saber a sua opinião pra gente encerrar e puxar o 20 recomendado. Cara, assim, pra gente que acompanha o cinema e tudo mais, era óbvio que independente do filme que fosse escolhido pelo Brasil, né, a minha opinião aqui, é óbvio que a gente tá falando antes da lista sair, que ele não passaria, né, porque a gente tem filmes muito fortes, ainda bem, esse ano a gente teve muitos filmes bons, mas eu achei uma escolha interessante, eu gostei da escolha, né, do filme de representante do Brasil aí pro Oscar de 2022. É óbvio que o senhor não acha, né? Mas qual seria o filme? Só por curiosidade, que filme você acha que seria ideal, Nathan? Cara, do ponto de vista estratégico, Sete Prisioneiros, você não tem dúvida, né? Você tem a distribuição da Netflix por trás, não teria como competir. Mas se a gente pudesse ali analisar de um ponto de vista artístico, dos que eu assisti, acho que seria o Cabeça de Negro. A gente fez, inclusive, crítica aqui no canal, vocês podem conferir aqui na cartelinha. É um baita filme, com debates também sociais bastante fortes. É isso, né? Já foi escolhido, a gente tem que torcer o nosso nome ser levado aí pra gringa, não é mesmo? E agora a gente chegou naquele momento especial desse vídeo, que é o 20 recomendar, que o Nathan, ele sempre traz aí uma dica interessantíssima, tanto pra mim, quanto pra vocês. Mas eu só queria fazer um leve disclaimer de um filme que é unanimidade aqui nesse canal, que tanto eu quanto o Nathan amamos, que é o Inabitável, que é um curta-metragem maravilhoso, que toda vez que eu vejo, eu me emociono. Infelizmente, eu não sei aonde ele está disponível em algum lugar, mas eu espero que vocês algum dia possam ter acesso a esse curta-metragem. O Inabitável é uma unanimidade aqui no nosso canal, foi um dos filmes que a gente mais gostou no passado, vocês podem ver aqui o vídeo na cartelinha dos melhores filmes brasileiros. Mas como a gente falou tanto aqui de representação, né, eu queria deixar uma recomendação de uma lista de filmes queer brasileiros que vocês podem assistir. Enfim, eu já citei esse cara dezenas de vezes aqui no canal, talvez seja a pessoa que eu mais tenha citado aqui, o Henrique Rodrigues Marques, mas eu sempre acabo trazendo uma coisa diferente dele e eu acho que é conveniente a gente repetir mais uma vez aqui o trabalho dele. E aí eu vou deixar aqui uma lista do Letterboxd em que ele recomenda acho que uns 20 filmes de toda a história aqui do Brasil que vocês podem assistir, que eu acho que tem uma representação
mais favorável, né, do que o filme aqui de hoje, tá certo? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de dizer o que vocês acharam. Manda para um colega aí de vocês que assistiu esse filme e gostou muito, vocês não gostaram nada e vice-versa. Então é isso, gente. E os comentários, vamos com calma, vamos com respeito, que vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Ó, tchau!